queria trabalhar em televisão, eu queria ser uma apresentadora, ser uma comunicadora. E aí eu fui pelo meio mais que cabia a mim, o meio que funcionava pra mim, que é o meio do estudo. Olha, um programa de televisão dos meus sonhos como apresentadora é o Embarque Nessa, que é um projeto que eu estou desenvolvendo, né, aqui também no canal Yumis. E profissionalmente mesmo, o grande desafio da minha profissão foi a segunda-feira, quando eu abri o programa que eu fazia, que era um programa de entretenimento, era um show, que era o Estúdio Pampa, quando eu abri na segunda-feira posterior ao episódio da Boate Kiss. O grande desafio é se manter. Eu queria ser mais que uma influenciadora, com todo respeito ao trabalho de um influenciador, que é um trabalho árduo, muitas vezes ingrato, mas enfim. Eu queria ser mais que isso, ser inspiradora, inspirar mulheres. Vamos valorizar o trabalho feito com independência, o trabalho feito pelos streams, pelos canais independentes. O mundo é esse hoje, né? Olá, bem-vindos a mais um Conversa com Gabi. Hoje tenho o prazer de receber uma convidada muito especial, Cris Bart, jornalista e radialista com quase 30 anos de carreira, que se autodenomina inspiradora digital. Com mais de 120 mil seguidores no Instagram, Cris é natural de Porto Alegre e possui um currículo impressionante. Com passagens por grandes veículos de televisão como a Bandeirantes, RBS TV, TVE, Revista Caras e Rede Pampa. Ela também é uma figura conhecida no mundo dos concursos de beleza, tendo apresentado grandes eventos, incluindo o Miss Universo Brasil. Atualmente, Cris faz parte do elenco de apresentadores do canal Yumis, comandando o programa Embarque Nessa, que nos leva a explorar lugares especiais, comidas deliciosas, produtos inovadores e pessoas fascinantes. Vamos conhecer mais sobre sua trajetória, sua paixão pelos concursos de beleza e os planos para o futuro. Vamos lá buscar ela para a nossa sala do Conversa com Gabi. Cris! Gabi! Que prazer! O prazer é meu, obrigada pelo convite de estar aqui na tua casa. Vamos sentar? Vamos! Cris, que prazer te ter aqui primeiramente. Sempre foi um sonho nosso aqui te ter na nossa sala. Agora estamos de casa nova, né? Não, eu tô adorando, inclusive. Que honra estrear esse momento novo do teu programa. Obrigado pelo convite, adorei. Adoro sempre estar aqui no canal Yumis. Amo. Cris, pra gente começar então esse nosso bate-papo, eu quero que tu conte pra gente como é que começou essa tua paixão pelo jornalismo, né? E também pela comunicação, porque além de ser jornalista, tu é uma comunicadora nata. Gabi, eu digo que a minha paixão primeira foi televisão, foi o entretenimento, programas de auditório, tudo isso foi a minha grande paixão inicial. E eu queria trabalhar em televisão, eu queria ser uma apresentadora, ser uma comunicadora. E aí eu fui pelo meio mais que cabia a mim, o meio que funcionava para mim, que é o meio do estudo, que foi o meio da faculdade. Te contando um pouco da minha história, eu sou filha de professores, sou filha única e eu nunca fui aquela criança de brincar na rua, de ter uma turma de amigos no prédio, enfim. Eu brincava com os meus primos, eu tinha lá, né, essas convivências, mas durante a semana eu passava sozinha, ou no meu quarto, ou na sala de casa. E claro, eu era a menina de apartamento, depois que eu terminava os meus deveres, que era tema de casa e tudo, eu passava na frente da televisão. Então a minha infância é muito ligada à televisão. O aparelho, a forma de comunicar da televisão faz parte da minha vida. Eu não consigo uma magia, contar, né? Eu não consigo contar a minha vida, a minha infância sem estar na frente da televisão. E eu tinha duas brincadeiras que eram as minhas favoritas da infância. Uma que eu era professora das minhas bonecas. Inclusive, a minha mãe, professora, ela levava eu tinha uma lousa e ela levava giz pra casa. E aí eu era professora das bonecas e a outra brincadeira, eu brincava alguma coisa de televisão. Ou era jurada do show de calouros, ou era apresentadora, ou era chacrete, eu era alguma coisa relacionada à TV. E eu já disse em outros podcasts, não estou aproveitando a onda que o Silvio Santos né, faleceu. Infelizmente, faleceu não, deixou. o Silvio Santos é eterno. O Cenoura Bravanel faleceu.
Mas a minha brincadeira mais remota da infância, as minhas bonecas eram juradas do show de calouros do Silvio Santos. Nossa. E eu cantava aquele jingle, aquela música, fazendo as minhas bonecas entrarem num palco. Eu tenho essa memória muito viva. Então, tudo era relacionado à televisão para mim. E eu era apaixonada, eu sempre quis trabalhar nesse meio artístico. Morando em Porto Alegre, a vida inteira em Porto Alegre, não tendo nenhum conhecido, nenhum pistolão, como a gente fala. Ou eu venho de uma família extremamente simples, onde quem não é professor é advogado. Ninguém conhecia um caminho para isso. E eu também não. Eu fui uma desbravadora na família desse cenário artístico, né? Até as minhas tias falam, mas de onde é que saiu, né? Essa desinibição, essa comunicabilidade. E aí que eu penso, né? Como é que eu vou fazer? O que vai me deixar mais próximo de realizar esse sonho, esse objetivo e os meus sonhos de infância? É o estudo, é através do estudo. E aí que eu fui fazer jornalismo na faculdade. Nossa, já é uma trajetória. E falando um pouquinho dessa época da faculdade, dessa trajetória profissional, dessa jornada, né? Quais foram as etapas, assim, mais principais, assim, da tua carreira que tu vê, assim, que são essenciais para dizer da Cris Bart hoje como comunicadora? Eu estudei na PUC, eu tive grandes mestres na faculdade, na PUC, e um professor saudoso, faleceu recentemente, de Covid, inclusive, Flávio Porcelo. Ele era meu professor e ele foi meu professor de Tele 1. Porque até então, todos os cursos, eu não sei como é hoje o currículo, né, da Faculdade de Comunicação Social, mas nos anos 90, todas as jornalismo, publicidade e RP faziam juntos. Né, os primeiros semestres. Quando muda, quando vira, e aí eu tenho a aula de Tele 1, Telejornalismo 1, o professor Flávio Porcelo era um grande repórter da RBS aqui, ele era o repórter de rede nacional, né, as matérias sugeridas pela Globo ou exigidas pela Globo, era o Porcelo que fazia essas matérias, e ele recebe a incumbência de ser diretor de programação da TVE. E eu era uma das alunas que se destacava em sala de aula. Quando ele vai para a TVE, imprimir o seu trabalho lá como diretor de programação, tem muitas vagas de estágio. E ele chama quem? Os alunos que mais se destacavam, né? É uma lógica. E aí eu fui para lá. Aí eu passei por uma triagem. A gente não chamava entretenimento, a gente chamava produção. Então era jornalismo e produção. Entende-se por produção, programa infantil, programa de cultura, de nativistas, que hoje chama-se entretenimento, né? E aí eu vou passar por essa triagem, né, numa entrevista para ver se eu vou para o jornalismo, dentro do jornalismo, se eu vou ficar no Jornal da Manhã, no Jornal da Noite, no esporte, ou se eu vou para a produção. E nessa triagem já me jogaram para produção. Eu nunca cheguei a fazer jornalismo na TV. Aliás, eu vim fazer jornalismo mesmo, hard news, notícias de geral, muitos anos depois da minha carreira na Band só. E aí eu já fui para esse lado de produção. E eu comecei fazendo um programa de terceira idade, para a terceira idade. E o que você fazia ali? Eu era produtora, trabalhei com um grande Sugeria produtor. pautas. Qual era a tua rotina diária na TV? Lá? Primeira coisa que me disseram, eu cheguei, o produtor, diretor do programa era o saudoso Eduardo Fachel. Cheguei e ele disse assim, vai lá na ilha de edição, e decupa essas fitas. E eu, decupa essas fitas? O que é isso? A geração de hoje também não sabe. Muitos não sabem. Mas eu não sabia o que era decupar a fita. E começou assim, decupando fitas, tendo ideias para pautas, ligando. Eu me lembro o primeiro entrevistado que eu liguei. Nossa, eu pensei, que vergonha de chamar essa pessoa. Como é que eu vou chamar uma pessoa para um programa de TV? E era marcar pautas, fazer roteiro, dar sugestões. E aí o Fachel, o Eduardo Fachel, ele era o repórter do programa e ele estava se afastando, ia fazer outros projetos, tinha outros projetos a fazer, e ele começou a me preparar para ser repórter desse programa. E eu fui. E foi um momento muito legal, recente tinha saído o Estatuto do Idoso, a delegada do idoso era colunista do nosso programa, um programa apresentado pela grande Isabel Ibias, e eu fiquei um tempo no Viva Bem. Depois
fizeram a dança das cadeiras lá, né? Aí eu fui pro Radar, que é um programa jovem da TVE, um programa que existe até hoje, é um programa resistente, um programa que tem décadas de história. E eu fui fazer, né, produção e apresentar o Radar com uma turma muito legal, Gabriel Mugen, Thaís Castro, Ico Thomas, o Porã. E a gente fazia uma coisa muito legal, porque foi o grande momento da MTV, os anos 90, né? E a gente tinha um programa que a gente chamava Clipe, a gente entrevistava bandas, recebia convidados. Foi um momento muito marcante da minha carreira. E ali eu acho que ali de fato eu ganhei o embrião, né? O meu DNA mesmo, que é fazer entretenimento. Tu entendeu ali o que era a Cris Bart realmente no jornalismo. Não entendi muito bem ali, mas ali começou. Ali eu disse assim, é isso que eu quero. Eu não quero sentar atrás de uma bancada e ler notícia com todo respeito. Claro. Mas é isso que eu quero esse agito. Ô Cris, e de lá pra cá, tu já passou por outros lugares também, nomes famosos aqui no Rio Grande do Sul, de emissoras de televisão, né? Como que foi essa experiência de estar trabalhando nesses grandes veículos de comunicação? Alguns que tu ficou por boa parte da tua carreira também, né? É muito válido, né? A gente trabalhar numa grande emissora, que a gente até conhece a história daquele lugar, sabe quem passou por lá. Tu chega para trabalhar em lugares com grandes nomes da televisão, da comunicação. É muito legal, é gratificante. E aí tu começa meio que desmistificar coisas. E aí quando tu vê, tu acaba sendo referência de quem tá vindo também. Sim. Né? Tu ajuda a recontar a história. Minha, por exemplo, né? Eu tô entrando agora nessa área do entretenimento, porque eu sempre fui muito mais do hard news do que do entretenimento. E pra mim, Cris Bart sempre foi uma referência, não só como apresentadora, mas também como entrevistadora, né? Muito obrigada. Porque é difícil, né, Cris, tirar as emoções das pessoas, conversar, que a pessoa se abra, né? É muito difícil, mas eu acho que o grande dom que o entrevistador tem que ter, quem sou eu para falar isso? Mas, né, já que a gente entrou nesse assunto, mas o grande dom é ter uma escuta ativa. Né? Porque às vezes não é por mal, às vezes a gente quer falar mais que o entrevistado, ou às vezes a gente quer pegar todos os ganchos que o entrevistado dá. Nem sempre é necessário. Sim. Se a gente escutar e deixar aquela pessoa contar aquela história, claro, não são todos que rendem, como dizem, né? Mas se a gente ter essa escuta bem ativa, a gente executa bem o papel. Ela é professora. A Cris é professora, viu? Já começou dando a nossa primeira aula. Ô Cris, e falando um pouco dessa parte do jornalismo que tu fez numa época da tua vida, foi na Bandeirantes, né, como tu comentou. Qual foi a cobertura ou reportagem, assim, mais memorável que tu fez na tua carreira, assim, tu acha? Cobertura que eu fiz... Não só de jornalismo, mas pode ser num geral também, né? Deixa eu pensar agora. Eu gosto muito de trabalhar no universo Miss, né? Inclusive aqui no canal You Miss. Eu fiz uma temporada do Behind the Crown. Eu fiz na Band o Pepsi Twist Land, que era um festival de música que teve um ano e aí não tiveram outros eventos, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul que eu saiba. Uhum. Mas foi muito legal trabalhar ali num festival de música. Daí eu fiz eleições, jogos, mas aí eu já não gostava. Ô Cris, e quais foram assim, os maiores desafios que tu acha que tu enfrentou ao longo desses quase 30 anos de carreira profissional que tu tem, né? O grande desafio é se manter. Esse é o grande desafio. O grande desafio é tu entender, e porque o apresentador, além dele ser um bom apresentador, além dele comunicar bem, além dele ser ele tem de ser um bom colega, né? Que ninguém é apresentador sozinho, ele tem de ser um bom colega. Ele tem que ser gente. Ele tem que entender que outras gerações estão vindo, que a gente precisa se atualizar o tempo inteiro, que o que a gente aprendeu lá na faculdade, claro, é a nossa base, é o que a gente aprendeu, mas a gente vai ter que acrescentar.
E quem vai nos ensinar é quem está chegando. Nas redações, historicamente, existe uma resistência aos jovens. Existe uma resistência de quem está vindo cheio de gás, dos meninos cheio de gás, cheio de ideias, das meninas cheias de ideias, das meninas bonitas. Sempre existiu uma resistência. Eu passei por isso, eu sempre dizia, quando eu passava por isso, e não foi uma vez, foram inúmeras, eu dizia, quando for a minha vez, eu vou fazer diferente. E esse é um grande desafio, né? A gente entender que hoje eu sou a velha guarda. E tá tudo bem. Isso não me desmerece, isso não faz a minha história melhor, pior, nada. Mas eu tenho que entender que eu tenho que agregar com a minha experiência e aprender com quem está chegando, aprender com os jovens, interagir com eles. Eu acho que muitas pessoas fazem isso muito bem. O Serginho Groisman, por exemplo, ele não é um jovenzinho, ele é um homem novo, claro, ativo, maravilhoso, mas ele fala há quantas décadas para o público jovem. Porque tu precisa te abrir para isso. Esse é um grande desafio. Claro, o desafio da convivência numa redação, que é desafiadora, né? São muitos egos. Mas todo apresentador tem ego, tu também tem? Tenho. Todo apresentador é vaidoso, tu também é? Sou. Mas a convivência de uma redação, ela é desgastante. A gente tem que ter uma cabeça muito legal, a gente tem que ter, né, uma evolução espiritual, digamos assim. E profissionalmente mesmo, o grande desafio da minha profissão foi a segunda-feira, quando eu abri o programa que eu fazia, que era um programa de entretenimento, era um show, que era o Estúdio Pampa, quando eu abri na segunda-feira posterior ao episódio da Boate Kiss. Nossa, aquilo foi uma tragédia tão grande para todos os gaúchos, né? O que tu falou naquela noite? Eu fiz um texto que eu li, eu não leio o TP, eu tive que ler no TP, porque eu estava arrasada com aquilo. E eu recebia muitas mensagens de pessoas que falavam que aqueles jovens, que muita gente gostava do programa, que assistia. Aquilo, sabe? Foi tão pesado, né? É até hoje, né? Falar hoje aqui agora ainda me deixa assim, sensível, mas aquela semana foi uma semana inteira, porque daí não teve programa. Porque o nosso programa era música, era dança, era zoeira, era brincadeira, era piada, era fofoca. Né? Não, a gente não fez nada, não tinha como fazer. Né? Mas o programa não é de jornalismo, o programa tem a sua função, ok, mas não tinha como. Aquele foi o momento mais triste da minha carreira. Mas isso mostra, Cris, também a sabedoria que tu teve ao lidar com tudo isso, né? Ao lidar com a tragédia, ao lidar com a alegria. Não é todo mundo que consegue andar nesses dois lados, né? Porque é muito difícil, é uma linha muito tênue, né? Isso mostra muito a sabedoria de Cris Bart. Tu acha? Eu acho. Tá bom, Gabi. Cris, aqui no Conversa com Gabi, a gente sempre tem um espaço aberto pro público. E dessa vez, um entrevistado não, já foi nosso entrevistado, mas ele é telespectador e muito fã de ti. E ele mandou uma pergunta. É Henrique Fontes e ele quer saber, Cris Bart, qual é o programa de televisão dos teus sonhos como apresentadora? Ixi, são muitos. Umzinho! Olha, um programa de televisão dos meus sonhos como apresentadora é o Embarque Nessa, que é um projeto que eu estou desenvolvendo, né, aqui também no canal Yumis, com o diretor Carlos Totti, que é um programa de viagem e experiências, porque ao longo da minha vida eu me descobri uma viajante entusiasmada. Eu adoro viajar e viajar para lugares diferentes, inusitados, para destinos turísticos assim, top mais badalados. Os mais badalados, e ir a um restaurante, num teatro, viver as cidades, os lugares para onde eu vou, né? Por onde começou esse teu entusiasmo com as viagens? Eu sempre gostei de viajar, né? Mas antigamente viajar era algo muito distante da classe. Eu me lembro quando eu era criança, só rico viajava. Né? Uma passagem de avião era algo impensável, né? Para alguém numa classe média comprar. Não existiam parcelas. Sim. Tu comprava com dinheiro. Chega lá, tá aqui o dinheiro a ser passado. Então viajar era algo impensável. E eu sempre sonhava, né? Aquela coisa
segundo grau, quando as amigas todas iam pra Disney, os colegas iam, eu ficava empolgada, o que ela vai trazer da Disney, me conte como é e tal. Eu não podia ir na época. E aí depois de um tempo, a economia favoreceu, né? O poder de compra favoreceu as pessoas poderem viajar. Daí eu viajei bastante pelo Brasil e tal. E aí há uns 15 anos eu comecei a viajar pelo mundo. E aí eu sou verdadeiramente apaixonada. Ai, adoro! E aí é um projeto, é um programa que eu quero que dê muito certo, é um sonho de programa que eu tenho. Mas já está dando certo, né, Cris? Claro. Já estreou agora, né, esses últimos 2 programas que tu fez no Youmiss, que foi um programa em São Paulo, outro no Espírito Santo, mas logo mais a gente vai falar um pouquinho mais do Embarque Nessa. Cris, para além das telinhas, tu sempre também trabalhou agora muito no digital, né? De uns anos pra cá, tu virou a inspiradora digital e já acumulou aí mais de 120 mil seguidores no Instagram. Como que surgiu essa ideia de se autodenominar essa inspiradora digital? O que isso significa pra ti? Eu acho que o inspiradora, acho que o influenciadora ficou muito batido. E eu queria ser mais que uma influenciadora, com todo respeito ao trabalho de um influenciador, que é um trabalho árduo, muitas vezes ingrato, mas enfim. Eu queria ser mais que isso, ser inspiradora, inspirar mulheres, né? Quando eu comecei a entender que eu estava envelhecendo, inspirar pessoas que... Aí eu olho ao meu lado, as mulheres que são meus pares, né? Já sem vontade de fazer as coisas, sem vontade, sem savoir-faire. Sem viço para a vida. Eu vi muito isso. E quando eu me entendi envelhecendo, todos nós estamos, né? Mas ninguém fica mais jovem, né? Nunca. Desde o dia que nasce só envelhece. Mas assim, quando eu entendi que eu tava ficando velha mesmo, eu quero inspirar pessoas. Que uma mulher, que independentemente da idade, ela pode usar o que ela quer, ela pode ser quem ela quer, ela pode ter muitos sonhos, porque parece que quando a gente vai ficando mais velho, os nossos sonhos não são mais nosso direito. A gente só está esperando outras coisas acontecerem, parece que a gente não sonha mais, ou parece que a gente não se desafia mais. E aí eu tenho isso em mim, sabe? De alguém... Eu acredito que alguém vá me olhar na internet e vai pensar assim, olha só, ela tá fazendo isso, ou tá falando sobre aquilo, ou tá experimentando coisas novas. Eu posso também, claro, e todo mundo pode. Mas no mundo onde a gente fala que todo mundo é capaz de tudo e pode tudo, às vezes o exemplo, ele que te arrasta. Ele influencia mesmo, falar, né? Ok, falar é bonito, é necessário falar. Mas o exemplo arrasta. Por isso que a gente vê e cada vez mais fala em palavras ditas ao vento, palavras soltas. O falar é importante, mas ele não é o essencial. Acho que o exemplo é o que mais te arrasta. Com certeza. E como que tu enxerga esse papel das redes sociais, né, hoje na tua vida profissional também? Porque virou um trabalho, né? Total. Eu comecei lá no Instagram em 2012, né? Aí eu pensava assim, aí uma vez um amigo meu, eu tinha Twitter. Aí um amigo meu disse assim, eu disse, o que é isso aqui, Instagram? Aí meu amigo falou, é um Twitter de foto. A relação era boa, né? Um Twitter de foto? E aí eu abri aquilo. E aí, mas como é que faz? Eu não sabia como é que fazia. Que foto que eu postava? Eu bonita? Ou eu feia? Ou eu acordando? Ou uma mesa? Ou uma paisagem? Aí eu comecei a me inspirar nas as antigas blogueiras, né? As que vieram dos blogs pro Instagram. Tássia Naves, Nath Vosa, Lala Rude. Primeiro foram essas, né? As blogueiras que foram pro Instagram. E aí eu comecei a ver como é que elas faziam, a história do look do dia, a história da mesa posta. E aí eu comecei a me situar naquilo. De mostrar que era mais fácil pra mim, por exemplo, porque eu tinha a TV, eu fazia o programa todo dia, então eu tirava foto das gurias e postava, minha com as meninas postava, o look do dia do programa e tal, mas era mato, né, minha filha? Tu foi capinando tudo até chegar onde tá aqui hoje. Mas sabe, eu comecei em 2012. Sabe quando foi meu primeiro publi? Eu nunca esqueço. Eu recebi um vestido pra usar e um cachezinho pra postar foto que não tinha vídeo. Não. 2016.
E como é que foi a repercussão desse vestido depois? Não, foi tranquilo, era um vestido pra fazer o programa, vesti curtinho, assim, vestido estilo de balada. Aham. E aí depois que veio os stories, que também não era muito badalado, porque Ninguém tinha o entendia, Snapchat. É, tem gente que não entende até hoje. Não, tô brincando. Mas isso, foi em 2016 o primeiro publi. Que loucura, né? Cris, e falando agora de uma outra paixão tua, que são os concursos de beleza, quantos concursos mais ou menos tu já apresentou ao longo da tua carreira? Tu sabe que um dia eu fiz esse cálculo por cima, com o Fábio Paula. Ai, querido, um beijo, Fábio! Eu e o Fábio, a gente começou a fazer, acho que uns 30. Nossa! Em quantos anos isso? Começou em 2019, não, 2009. De 2009 a 24... Ai, amiga, 15 assim, anos. Pra matemática eu não sou boa. Não, mas essa conta é simples, colega. 15 anos. 15 anos. Em 15 anos eu apresentei Mais Bela Gaúcha, que era um concurso do meu programa na Pampa. Senhorita, trabalhou na produção do Mais Bela Gaúcha, não trabalhou? Trabalhei. Júlia Gama, naquela época, no Mais Bela Gaúcha, né? Várias missas que depois foram apresentadoras também do programa, né? Do Cid E Pampa. várias que surgiram no Mais Bela e depois foram... E foram ganhando seu espaço. Vencedoras em outros concursos, Exatamente. né? Era bem legal. Só de Mais Bela... Foi de 2009 a 2015. Miss Mundo Brasil, Mister Brasil, Mister Rio Grande do Sul, Miss Universo Brasil. A lista é longa, é? Gente, mas tem mais, eu dei uma esquecida agora. E como é que tu te envolveu nesse universo tão fascinante das misses? Então, eu me lembro a primeira vez que eu vi um concurso de Miss na minha vida, que eu estava com a minha mãe. 1981, o Silvio Santos comprou o Miss Brasil, né, da franquia Universo, e ele fazia no SBT, ele fez no SBT o primeiro Miss da era, é uma era, né? Claro. Era Silvio Santos. O primeiro Miss em 81 que elegeu a Adriana Alves de Oliveira. A Adriana Alves de Oliveira é uma Miss emblemática, icônica, e ela era conhecida aqui no Rio Grande do Sul. Ela não era Miss Rio Grande do Sul, ela era Miss Rio de Janeiro, mas ela era conhecida aqui porque ela já tinha sido Rainha das Piscinas, já tinha outros títulos de beleza. E eu me lembro da Adriana ganhando. E eu fiquei fissurada naquela mulher maravilhosa, aquela mulher linda, e aquele concurso, e botava uma coroa na cabeça dela e uma faixa, meu Deus. Logo em seguida teve o Miss Universo e a Adriana fica em 4º lugar. Então aquilo assim foi sacramentou, ali nasceu uma pessoa apaixonada. Tem algum momento assim especial ou emocionante que tu viveu apresentando um concurso de beleza? Ah, tem. Um momento que tu acha assim que foi especial pra ti, não só como pessoa assim, né, mas como apresentadora ali, né, chamando uma Miss importante nesse cenário? Alguns momentos, me vem alguns momentos. Apresentar o Miss Universo Brasil foi algo muito, muito incrível na minha vida. Porque foi o primeiro concurso que eu assisti, e no Miss Universo Brasil 2023 que eu apresentei, eu conheci e chamei ao palco Ieda Maria Vargas, a nossa ícone, eterna, né? Miss Universo. Um ícone. Esse foi um momento marcante. E ali estava se comemorando também, acho que foi os 60 anos da coroação da Ieda, né? Era uma data especial também naquele momento. 60 anos do Miss Universo da Ieda, foi muito legal, eu me arrepiei muito naquela hora ali falando. Quando eu apresentei o primeiro Miss Mundo Brasil, em 2011, em Angra, eu apresentei o concurso. Foi maravilhoso ter apresentado, porque eu também passei depois a admirar muito o Miss Mundo Brasil pelo Silvio Santos também, porque o Silvio Santos, uma época, apresentava os dois, tanto o Universo quanto o Miss Mundo Brasil. E a própria Adriana Alves de Oliveira foi Miss Mundo Brasil também. Então, eu também era muito apaixonada, e eu apresentei o 2011, e uma amiga minha estava concorrendo e ela ganhou, que é a Jusceila Bueno, que foi Mais Bela Gaúcha, e aí foi Miss Mundo Brasil, minha amiga querida, e
E quando, né, o anúncio da vitória dela, eu fiquei muito feliz. Então, naquele momento, porque eu tava torcendo de fato pra ela. Sim. Claro, eu não posso demonstrar a torcida né? pra ninguém. E eu pego uma afeição pelas meninas, mas pela Jusceila eu tava torcendo demais. Ô Cris, e como é que tu vê essa evolução dos concursos de beleza, né, ao longo dos anos? Agora o Miss Universo quebrou, né, paradigmas e agora não existe mais limite de idade. Como é que tu vê essa questão? Eu tenho algumas ressalvas. Eu acho que o limite de idade, ele é fundamental na hora da escolha. Porque eu posso ver uma candidata maravilhosa com 18, 19 anos, como já tivemos e como temos, e uma maravilhosa com 42. Eu não vou ter como comparar essas duas mulheres, né? Porque uma tem uma bagagem, tem uma confiança, tem uma desenvoltura muito mais à frente, ela performa muito mais do que outra candidata que é mais inexperiente. Muitas meninas, às vezes, quando chegam nos concursos de Miss, eu ouço, foi a primeira vez que eu andei de avião. Uhum. Aí tu vai comparar com uma mulher de 42, 45 anos, que já viajou, já conhece, já fez intercâmbio. Eu acho que fica difícil de criar avaliar, uma né? unidade para o jurado. Eu acho que o limite anterior era 28 anos. 28 anos. Eu acho baixo. Eu acho assim, um limite de 35 anos, a gente tem mulheres incríveis, maravilhosas, já com alguma bagagem, já com alguma experiência em relação às mais jovens, mas eu acho que dá na conta. Eu acho que essa coisa de não ter limite de idade vai atrapalhar o próprio concurso. E qual é a tua opinião sobre a inclusão e diversidade também nos concursos? Que hoje em dia mulheres transgêneros, né, podem participar. Mulheres que estão, digamos assim, fora do padrão de peso que se dizia antigamente, das medidas, né, também podem. Das trans eu acho legal, acho bacana, acho incrível. Enfim, elas são mulheres e elas têm de estar onde mulheres estão. Meninas que são plus size, eu acho que tem o concurso, tem a Miss Plus Size. Eu acho que esse é o caminho, ir para esse lado do plus size. Quando eu assisto a um concurso de Miss, eu gosto de ver. É que agora usam essa palavra padrão, mas não é padrão, né? Porque o padrão não é aquelas mulheres, tu as viu pessoalmente? Não. De padrão. Elas não têm nada. Mas eu acho assim, plus size vai concorrer no plus size. Cris, vamos falar agora de novidade, né? Pois hoje tu estás apresentando 2 atrações aqui na casa, no Yumis. Ela até tá muito chique. Vou pedir aumento. Carlos Totti, aqui ó. Mandar um WhatsApp agora, acabando essa entrevista. Cris Bart está apresentando Embarque Nessa e também o podcast O Miss Pod, né? Além de ter participado também de Behind the Crown, né? Cris, como é que surgiu essa oportunidade de estar trabalhando no Yumis? O que tu tá achando dessa experiência? Eu tenho amigos, né? Eu tenho amigos que eu disse, oi, tudo bem? Olha só, vamos trabalhar e me chamam. Não, o Carlos Totti é meu amigo, né? Não tem como, né, não falar sobre isso. Ele é meu amigo, meu menino, confidente, ele só não é meu advogado. Ele tá sem OAB no momento. Não, brincadeira. Não, mas o Carlos Totti é meu amigo, já trabalhamos juntos muitas vezes. E aí quando surge algumas oportunidades no Yumis, a gente, né, se acerta. Faz a collab. Faz essa collab. Eu fiz o Behind the Crown e tal. E aí, certa feita, eu disse pro Totti, eu provoco ele. Aí ele deve, assim, às vezes ele olha uns áudios meus, assim, sabe? Fica desnorteado. Ele deve, ai meu Deus, o que ela inventou agora? E aí um dia eu provoquei o Totti da gente fazer o Embarque Nessa. Um podcast do Mundo Miss e tal. E ele pois é, porque a gente pensa as coisas juntos também. Sim, vocês têm uma conexão muito grande, né? Almas Boa. gêmeas. A gente pensa para se junto uma coisa. E aí eu já não sei mais quem teve a ideia, quem teve a ideia do quê. E aí surgiu a ideia do podcast, que tá rolando, né? Estamos na 3ª temporada. Sucesso da casa. Já entrevistamos grandes misses e figuras do mundo Miss. E temos muitas outras ainda para entrevistar.
E aí o Embarque Nessa também surgiu dessas nossas conversas, porque a gente conversa muito. É por isso que eu te digo, eu não sei quem é que inventou o quê. É que a gente conversa tanto e fica falando, e se um dia a gente fizer um programa sobre circo, exemplo. Eu quero ver vocês rodando. E aí a gente começa a falar e daqui a pouco aquilo é um ente, aquele programa, aquele projeto. Se materializa, né? E aí aconteceu tanto com o Miss Pod quanto com o Embarque Nessa. Falando do Embarque Nessa, como é que é esse projeto? Como é que funciona a escolha dos destinos, o tema? Como é que vocês escolhem isso? Olha, os destinos, o que a gente pensa? A gente tem uma estratégia do programa, uma linha do programa que é assim, a gente precisa fazer os destinos mais visitados do Brasil, mas a gente também precisa entregar um novo, surpreender. Que lugar é esse? Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido falar, e onde nós mesmos nos surpreendemos. Como, por exemplo, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é meio que... ele é comprimido, imagina, né? O mapa do Brasil pela Bahia e pelo Rio de Janeiro. E não é um destino óbvio. Tão procurado também, não né? Não é tão procurado. E aí a gente vai para o Espírito Santo, eu me apaixono por Vitória, por Vila Velha, e eis que descubro a cereja do bolo. Qual que é? Que são as montanhas capixabas. Nossa. Tudo isso tá no programa Rota do Lagarto, as montanhas capixabas. Então, serra e mar num estado que muitas vezes não é a primeira opção turística do Brasil ou do mundo. Então é isso que a gente quer. A gente quer mostrar o Rio de Janeiro, São Paulo, mas mostrar o Espírito Santo, mostrar a Rota do Lagarto, mostrar outras localidades que são verdadeiras joias do nosso Brasil, falando de Brasil, que não estão tão em evidência. E apresentar, né? Entregar esse conteúdo surpreendente. E também, claro, falar das grandes metrópoles, dos grandes polos turísticos, que não tem como a gente fugir disso. É importante, né? Ô, Cris, o que mais te fascina nesse programa, né? Como é que você prepara esses episódios? Tem um estudo? Quem é que... eu vou lá ver esse lugarzinho aqui da Rota do Lagarto, tem um chalezinho lá, Menina, uma pousada. Quem é que procura isso? Passo no YouTube vendo programa de turismo e vlogs e canais, eu vou na TV a cabo, que tem muito, lugares, fatos, histórias, um restaurante interessante naquela localidade, um café interessante, o que aconteceu por ali. Tá, mas conta um spoiler aqui agora pra gente. O que nós podemos esperar dos próximos programas, dos próximos episódios de Embarque Nessa? Podemos esperar. Bom, depois de São Paulo, depois do Espírito Santo, a gente tem muito mais Brasil para mostrar, né? A gente ficou aí nesses 2 estados do Sudeste, mas tem muito mais Brasil para mostrar. E eu digo que vai ter, assim, nos próximos episódios, vai ter muita valorização da fauna e da flora brasileira. Ai, eu amo, eu tô ansiosa já pra conferir isso. Pede pro Totti pra... Eu quero ir junto, fazer Totti. parte da equipe. Ô, Cris. Pra finalizar, infelizmente, essa entrevista que tá maravilhosa. Me convida pra outra. Eu A gente vem pra 2.0. Que mensagem, então, tu gostaria de deixar para os nossos telespectadores aqui do YouMiss, né? E para aquelas pessoas que também te acompanham durante a tua carreira? Não, primeiro para os telespectadores do YouMiss, eu quero dizer assim, que bom que vocês estão aí. Vamos valorizar o trabalho feito com independência, o trabalho feito pelos streams, pelos canais independentes. O mundo é esse hoje, né? O mundo não é mais... Eu venho de uma geração que é só TV aberta. Se tu não tá na TV aberta, né, parece que tu não acontecia. Mas o mundo mudou, a gente pode ver tudo da palma da mão, do tablet, do celular, em qualquer lugar. Vamos valorizar e cada vez mais pulverizar essa forma de se comunicar, que é no streaming, que são nos canais que tem liberdade, né? Que tem trânsito entre as pessoas, que mostra a realidade dos fatos ou dos segmentos.
Então, que bom que estão assistindo o YouMiss e continuem e façam propaganda pra gente. Ai, eu amo. Cris, eu queria encerrar esse programa e te agradecer de coração por compartilhar com a gente, né, conosco, a tua inspiradora trajetória, né, o teu olhar que é único sobre o universo das misses, sobre a comunicação. Foi um privilégio, não só meu, mas tenho certeza que as pessoas do outro lado da telinha também. Sinalzinho de Miss. Ai, eu amo! Tchau, gente!